O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntaram uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmã, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação. Saciai-nos, Senhor, com vosso amor, exultaremos de alegria. Saciai-nos, Senhor, com vosso amor, exultaremos de alegria. Podemos sentar. Caríssimos irmãos, nós estamos meditando as leituras do domingo de número 28. É o título do nosso jornalzinho, 28º domingo do tempo comum. Nós já sabemos que ao longo de toda a nossa caminhada nós vamos ter 34 domingos com esse título, Domingo do Tempo Comum, que vai até o último final de semana de novembro, quando nós vamos começar um novo tempo na nossa igreja. Quando nós vamos começar um novo tempo na nossa igreja, que nós chamamos tempo do advento, que é o tempo em que nós vamos preparando o nosso coração para receber Jesus na noite do Natal. Passado esse tempo, nós entramos no outro tempo, ou melhor, ainda nesse tempo, tempo do Natal, que vai até a festa do batismo de Jesus. Depois a gente retoma o tempo comum e depois a gente entra no tempo da quaresma. Depois entra no tempo da Páscoa e depois o tempo comum. É assim a dinâmica
da liturgia da nossa igreja, que cada tempo vai nos levando a absorver mais a palavra de Deus e aquilo que aquele tempo propõe. Esse tempo que nós estamos vivendo, o tempo comum, nos propõe uma caminhada na esperança. É por isso que a cor litúrgica é o verde. Verde é cor de esperança na igreja. Mas é uma esperança que o verde também é algo que ainda não está pronto, que ainda não está maduro. Portanto, estamos caminhando na esperança e amadurecendo a cada liturgia que a gente celebra. E nesse final de semana, a palavra de Deus nos convida a fazer as nossas escolhas, a refletir sobre as escolhas que nós vamos fazendo ao longo da nossa vida. Vamos olhar as 3 leituras que nós acabamos de ler. Primeira leitura, o capítulo 7 do livro da sabedoria. O livro da sabedoria é o livro mais novo do Antigo Testamento. Foi escrito mais ou menos 100 anos antes de Cristo, diante de uma cultura helênica, em que os sábios gregos procuravam a todo custo demonstrar que eles eram os melhores, demonstrar que eles eram superiores. Com isso, eles iam convidando os judeus a deixarem de lado a sua fé, a deixar de lado os seus costumes e ir abraçando a cultura grega, fazendo opção pela cultura grega. E muitos judeus acabavam indo no embalo do brilhantismo dessa cultura. E é nesse contexto que surge o livro da sabedoria, em que o autor vem afirmar: só Deus é capaz de nos garantir a verdadeira sabedoria. Só Deus é capaz de nos garantir a verdadeira felicidade. Os gregos achavam que sabedoria era o acúmulo de conhecimento. Por isso que muitos falam que os gregos são os mais inteligentes. E o autor vai ao contrário, dizendo: sabedoria não é acúmulo de conhecimento. Cultura não é acúmulo de sabedoria. Até porque, se cultura fosse sinônimo de sabedoria, Deus moraria dentro de uma biblioteca, não dentro de um sacrário. Para dizer para cada um de nós que a sabedoria que vem de Deus, ela é diferente da sabedoria que o mundo nos ensina. A sabedoria do mundo é uma sabedoria de acúmulo de conhecimento. A sabedoria de Deus é a sabedoria que me dá a capacidade de fazer as escolhas certas, que me dá a capacidade de tomar decisões acertadas, que me dá a capacidade de escolher os verdadeiros valores capazes de me conduzir para o céu. E essa sabedoria, o autor vem nos dizer, ela vem de Deus. Não existe outra fonte dessa sabedoria senão em Deus. É dom que Deus nos oferece, mas para aqueles homens que são capazes de abrir o seu coração. É isso que o autor quer nos dizer. E aí ele lembra do rei Salomão, que pediu a Deus a sabedoria. Aliás, a primeira frase dessa primeira leitura é do rei Salomão: orei e foi-me dado prudência, supliquei e veio a mim o espírito de sabedoria. Salomão, gente, era um jovem inexperiente, um jovem que foi até o santuário e pediu que Deus lhe desse um coração cheio de entendimento para ele saber discernir entre o bem e o mal. Nós podemos confirmar isso lá no livro dos Reis, no capítulo 3, no versículo 12. Para Salomão, a sabedoria era o valor mais apreciado, até mais do que a riqueza, é o que diz essa primeira leitura. Pois ao contrário, a riqueza, ela perde o seu valor, ela perece, a sabedoria não. A sabedoria não perde o seu brilho. Aí nós vamos ver isso a partir do versículo 8, que nós acabamos de ler na primeira leitura.
Preferi a sabedoria aos cetros e tronos. Em comparação com ela, julguei-me sem valor a riqueza. A ela não igualei nenhuma pedra preciosa, pois a seu lado todo o ouro desse mundo é um punhado de areia, e diante dela a prata será como a lama. Essa sabedoria amadurecida não nos afasta dos outros bens. Pelo contrário, quando nós fazemos opção primeiro pela sabedoria que vem de Deus, nós vamos encontrando os outros bens ao longo da nossa vida. É a sabedoria que nos permite usufruir dos bens desse mundo, das riquezas desse mundo, com maturidade, com equilíbrio, não permitindo que nós sejamos conduzidas por ela, mas que nós conduzamos de acordo com a nossa vontade. Mas primeiro nós precisamos dessa sabedoria. A bandeira da cidade de São Paulo tem um brasão bonito e embaixo tem uma frase interessante. Eu não sei se alguém já leu essa frase. Ela está em latim, está escrito assim: não ducor, ducor. Pode passar lá em frente à prefeitura ou em qualquer colégio, que vocês vão perceber. A tradução dessa frase quer dizer: eu não sou conduzido, eu conduzo. E nós, quando cheios dessa sabedoria, nós podemos usar essa frase ao contrário. Eu não conduzo a minha vida, eu sou conduzido por Deus. Depois nós temos a segunda leitura, a carta de São Paulo aos Hebreus, o capítulo 4. Essa carta foi escrita mais ou menos 70 anos depois da morte de Cristo, em que o autor quer estimular aqueles que lerem essa carta a viver uma fé madura, a viver uma fé coerente. É aí o texto da segunda leitura, ele vem nos dizer que a palavra de Deus, transmitida aos homens por Jesus, não é um conjunto de frases vazias, que entra num ouvido e sai no outro, mas deve ser palavra viva, deve ser palavra atuante, deve ser palavra transformadora, que uma vez escutada, ela chega até o coração do homem. E aí ele dá o exemplo, como uma espada, que penetra todo o ser de uma pessoa, que rasga todo o ser de uma pessoa. Assim deve ser a palavra de Deus. Ao entrar na nossa vida, ela transforme a nossa vida, ela nos faça homens novos. Portanto, essa palavra de Deus, aparentemente frágil, é de uma força enorme, que enche a história, que é capaz de trazer ao homem a possibilidade de uma vida nova. Eu fico aqui pensando, gente, será que depois de 2018 anos, a palavra de Deus perdeu a força? Nós não temos mais sinais ou resposta dessa palavra semeada. O que nós vemos agora é um semear contínuo de violência, e a palavra de Deus deve nos garantir a paz. A palavra de Deus deve entrar nos nossos ouvidos, deve chegar no nosso coração e deve sair em forma de amor pelas nossas mãos. Será que a palavra de Deus não é capaz de transformar mais vidas? É que muitas vezes nós até escutamos, nós até acolhemos a palavra de Deus, mas nós nos vemos no direito de ir acrescentando coisas à palavra de Deus, ao ponto de deixar a palavra de Deus de lado e viver somente dos acréscimos que nós vamos fazendo. Está cheio de gente assim, que pega a palavra de Deus, que deturpa toda a palavra de Deus, que acrescenta coisas e depois sai por aí vomitando essas coisas, e muitas pessoas, às vezes até por ignorância, acaba absorvendo tudo isso, e aí absorve como verdade, e aí eu uso a palavra de Deus para satisfação pessoal, eu uso da palavra de Deus para ficar arrancando dinheiro de pessoas simples, de pessoas pobres, eu uso da palavra de Deus para colocar medo nas pessoas. Portanto, eu não vivo mais a palavra, eu vivo
os acréscimos. E isso nos conduz para um abismo. Vai chegar um momento em que nós não temos mais onde mexer na palavra de Deus e nós vamos cair num vazio. Por isso, a palavra de Deus precisa ser transmitida do jeito que ela é. A palavra de Deus não foi escrita para ficar massageando o ego de ninguém ou para ficar passando mel na boca de ninguém. A palavra de Deus é para despertar dentro de nós o desejo de mudança. Ao ouvir a palavra de Deus, eu olho para a minha vida, peraí, tem alguma coisa que está errado, que não está condizente com a minha vida, então eu mudo de vida. Esse é o sentido da palavra de Deus quando escutada. Uma mudança radical de vida. E por fim, a gente olha o evangelho de hoje, o capítulo 10 do evangelho de São Marcos, que nos dá uma catequese bonita sobre as exigências do reino de Deus. E diz o texto, começando, que um homem vem até Jesus, ajoelha-se diante dele e pergunta o que era necessário para ele ir para o céu. Versículo 17 do nosso evangelho. O que é necessário para que eu ganhe a vida eterna? Gente, não trata de alguém que vai até Jesus para questionar Jesus, como faziam os fariseus, como faziam os doutores da lei. É alguém que queria de fato uma mudança de vida, por isso ele se ajoelha diante de Jesus. A postura desse homem é de alguém sincero, é de alguém preocupado com a sua vida, é de alguém que quer de fato uma mudança, mas está perdido. Então Jesus lhe remete ao cumprimento da lei, aos 10 mandamentos. Porque de acordo com os ensinamentos da época de Jesus, aqueles que viviam de acordo com a lei, recebiam como presente de Deus o céu, a vida eterna. Ou seja, eu preciso só cumprir a regra. Se eu cumprir todas as regras, Deus não tem outra alternativa senão me levar para o céu. Eu cumpri tudo que Ele pediu. Jesus vem por outro caminho, nos dizendo, além do cumprimento da regra, eu preciso viver o amor. Se eu não sou capaz de amar aquele que muitas vezes está dentro da minha casa, eu não sou herdeiro do céu. O cumprimento da lei não me leva para o céu. E aí eu disse alguns domingos atrás, e muita gente até ficou um pouco escandalizado, vim para a missa todo domingo não garante o céu também. Chegou o gato, gente. Chega para atrapalhar. E ele chega na hora da homilia. Então nós precisamos. Deixa a Olga recolher ele, senão. Então nós precisamos ter isso em mente. Não é o cumprimento de regras que vai garantir o céu na minha vida. Eu preciso viver o amor na minha vida. Eu preciso aprender a amar. Eu preciso aprender a perdoar. Eu preciso aprender a caminhar juntos. Eu preciso aprender que muitas vezes eu tenho que descer do meu pedestal. Eu preciso aprender que eu tenho que descer da minha prepotência, da minha arrogância, senão o céu vai ficando cada vez mais longe. E é isso que Jesus deixa claro para esse homem, porque depois Jesus fala, ainda falta uma coisa para você. Você precisa vender tudo que você tem e dar o dinheiro aos pobres. E aí a gente precisa entender, não é pobre como uma categoria sociológica. Pobre no Evangelho é aquele que está totalmente despido diante de Deus, que o coração não cultiva mágoa, que o coração não cultiva o ódio, que o coração não cultiva vingança. E aí Deus vai vestindo de acordo com a sua vontade. Tem muito rico por aí que vai para o céu primeiro do que muito pobre. Pobre agora sim na categoria sociológica, porque tem muito rico que sabe colocar tudo aquilo que ele adquiriu ao longo da vida a serviço dos outros, amando, respeitando, sendo presença viva de Deus, muitas vezes no meio dos seus funcionários.
tendo uma vida coerente, uma vida reta, uma vida sem corrupção, uma vida que não fique por aí semeando violência, achando que tudo se resolve na bala. É preciso estar despido diante de Deus. Aí Deus vai nos vestindo de acordo com a sua vontade. E aí aquele homem foi embora triste, porque ele não queria se desfazer de nada disso. Ele cumpria as regras, mas não era capaz de fazer do seu coração um coração parecido com o coração de Jesus. Um coração que ama, um coração que se doa, um coração que perdoa. Vamos pedir para Deus essa graça nessa Eucaristia que nós estamos celebrando? Que tenhamos a coragem de colocar as nossas esperanças em Deus. Que tenhamos a coragem de colocar as nossas seguranças em Deus. O homem de Deus, ele transforma esse mundo somente com o amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.